painel já está composto aqui para nós agilizarmos um pouquinho o processo. Eu vou só fazer uma breve apresentação do nosso próximo painel. De acordo com a consultoria McKinsey, falei certo? McKinsey? Tá. McKinsey? Obrigada. Porque eu não sou muito dos números, né? Eu sou das humanas, então eu estou aprendendo agora. Quando há mais diversidade e inclusão nos times, as empresas têm ganhos enormes. São 45% mais propensas a aumentar o market share, têm 70% mais chances de conquistar novos mercados, 19% mais receitas geradas por inovação e tem o EBIT, pode ser? Hã? EBITDA? É isso? EBIT? Vê se está escrito certo aqui. Não, eu vou agora faço. Vê aqui para mim. EBIT? Ah, viu? Eu tô falando certo, gente. Faz isso comigo, não. EBIT. E tem EBIT 53% maior. É sobre isso que falamos quando falamos em sustentabilidade do mercado e da economia por meio da promoção da equidade racial. Juntos somos melhores. Juntos somos mais justos. No painel que vai começar agora, os nossos painelistas discutirão sobre esse tema: diversidade e inclusão, compromisso com a sustentabilidade. A nossa mediadora será a vice-presidente de Diversidade, Equidade e Inclusão no JP Morgan, Selma Moreira. Prossiga, senhora Selma. Bom, eu vou começar trazendo aqui para discutir, apresentando os meus colegas aqui de painel. Nosso painel é Diversidade e Inclusão, compromisso com a sustentabilidade. Acho que vocês tiveram hoje um dia aqui super intenso, então o nosso desafio e desejo é manter aqui o ritmo, o engajamento e trazer essa pauta de uma maneira bastante profunda e estratégica, para, de fato, entender como é que a gente conecta todos esses pontos e faz, de fato, rolar na prática. Bom, eu começo aqui, então, contando os nossos painelistas. Vou passar rapidinho aqui para a gente conhecer todo mundo que está na mesa. Então, eu vou começar pela ordem que eu tenho aqui. Eu tenho o Alberto Cordeiro, gerente sênior de projeto da McKinsey. E Alberto. Adriana Alves, vice-presidente de diversidade do BNP Paribas. Valeu, Adri. Tem fã-clube. É isso, pressiona a gente, né? Bom, temos aqui ao meu lado a Andréia Albuquerque, Corporativa de Diversidade e Inclusão SESI Senai. Marina Quental, vice-presidente global de pessoas da Vale. E também temos o Bruno, aqui ao meu lado, Bruno Caldas Aranha, diretor de crédito produtivo e socioambiental do BNDES. Temos um timão, gente. Bom, então vamos lá. Eu queria muito aqui agradecer a participação de todos vocês. Vou começar cuidando do nosso tempo. Temos aqui uma pergunta que eu começo contigo, Bruno. Você é o primeiro da minha listinha. Opa. Isso fala sobre, né, o desafio, a responsabilidade. Está com o crachá do BNDES. Bom, seguinte. O BNDES tem apoiado diversas iniciativas pautadas em diversidade, inclusão e sustentabilidade. Como organização do poder público, como o banco influencia as empresas sobre a importância dessas pautas? Então, acho que é sobre o papel da exemplaridade, mas também como impulsionador, né? Alguém que direciona o tema para um lugar tão estratégico para a sociedade brasileira, dado todas as desigualdades que a gente enfrenta, enfim, diariamente aqui no nosso país. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme ter disponibilidade aqui de falar um pouquinho das ações do banco e aprender com todos. A primeira coisa que o banco fez foi olhar e ressignificar o seu propósito, né? Essa questão da sustentabilidade, da diversidade, ela tem que estar no centro da estratégia das organizações. Ela não pode ser um apêndice da estratégia, mas sim estar no seu âmago. E, a partir desse momento da revisão do propósito, que, no caso do BNDES, é
melhorar a vida dos brasileiros e melhorar de quem mais precisa, a gente passou a revisitar, então, a nossa ação nos nossos produtos, os diferentes produtos. E aí, indo na linha do que você colocou, né? Primeiro, a gente trabalhou na questão das nossas políticas, nas políticas de diversidade, nos nossos comitês de governança, nos preparando institucionalmente para tal, e no ponto de vista dos produtos, usando todos os produtos que o banco tem, né, os instrumentos financeiros, para induzir comportamento, né? Um dos produtos é o nosso investimento social privado, né, as doações ou grants, etc., que o banco ele passou a se engajar com as empresas nas temáticas relacionadas à sustentabilidade, seja do ponto de vista da educação, do empreendedorismo, e aí quando a gente fala de empreendedorismo que envolve mulheres, que envolve pretos, que envolve as camadas de maior vulnerabilidade social. A gente também tem a temática da saúde, a temática também de bioeconomia, uma série de ações que nós conseguimos mobilizar em 2 anos 2 bilhões e meio de reais para essas agendas, induzindo, então, sendo parceiro das empresas nessa jornada da sustentabilidade. Do ponto de vista de crédito, né, então, no nosso relacionamento tradicional aqui com os nossos clientes, a gente começou a trabalhar com os chamados linked loans, né, que são os créditos onde nós acordamos com as empresas práticas contrapartidas socioambientais, né, as melhores práticas, e que pode ser de uma política de diversidade, que pode ser num investimento em educação, que pode ser de qualificação profissional, que pode ser uma certificação social, e etc., fazendo com que, caso esses compromissos eles venham a ser cumpridos, nós damos uma redução de taxa para aquele cliente. Eu estou sinalizando para aquele cliente que, na verdade, é um benefício para ele, mas eu, como instituição, eu vejo aquele meu cliente com menor risco, porque ele tem essa agenda da diversidade, ele tem essa agenda da sustentabilidade. Então, eu, ao olhar para esse cliente, eu vejo que ele tem um menor risco, ele merece aquela redução de taxa. E outras ações, como as acelerações, as startups, a gente tem um projeto bem interessante no BNDES, que é o BNDES Garagem, onde nós aceleramos startups e focadas em startups para a agenda socioambiental da sustentabilidade. Fizemos 3 ou 4 chamadas já para uma série de startups e startups que trabalham com a agenda da diversidade, aí, questões realmente da diversidade do ponto de vista racial. Vou dar um exemplo do Troca, né, que é o empreendedor é o Tarso, que é voltado para fazer o recrutamento, a seleção, a consultoria, para ajudar as empresas nessa jornada da diversidade. Então, do ponto de vista do banco, ele vem trabalhando intensamente com seus clientes nessa parte realmente da indução de comportamento para que a gente consiga desenvolver essa agenda da forma mais célere possível e sempre em parceria. Célere é a palavra. A gente tem muito para fazer, né? E eu acho que você trouxe aqui essa combinação, né? Que é um conjunto de estratégias que passam pela filantropia, pelo investimento social privado, mas, principalmente, eu acho que olhando para o negócio, né? Acho que esse é o convite para as empresas, esse é o convite para repensar a estratégia. Quando a gente está falando de tema ESG, quando a gente está falando de diversidade, isso tem que estar conectado com o negócio. E aí vocês vão pela linha do crédito, né? Pela linha desse tipo de incentivo. Acho que um pouco da mensagem, né, para todo mundo é: onde no meu negócio eu posso fazer mudança estratégica que esteja conectado com o meu core business, né? Não pode ser um cantinho. Hoje eu vi isso num evento que eu estava pela manhã, ESG, diversidade, sustentabilidade, não pode ser a mesa do cantinho. Começamos a pauta. Não, tem que ser, é isso. Como é que a gente intersecciona? Como é que a estratégia está conectada de uma maneira essencial com esse tema? Então, muito obrigada pelas suas palavras. Agora eu vou me dirigir à minha amiga, a Adriana, Dri lindona, que tem aqui uma torcida organizada. Adoro. Bom, Adri, conta para a gente aqui um pouco de que forma o banco, o BNP Paribas, tem atuado para fortalecer a pauta da inclusão
e como essa agenda dialoga com a sustentabilidade. Você tem resultados para contar para a gente? Obrigada, Cel. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui. Eu tenho 2 motivos de estar feliz de estar aqui. Primeiro, que eu tenho um carinho enorme pelo Pacto, por todo mundo aqui que está aqui, um carinho gigante, e porque eu também sobrevivi à chuva de hoje, né? Essa galera toda aqui chegou debaixo de uma chuva torrencial que vocês não têm ideia. Então, eu estou feliz por vários motivos. Cel, respondendo a sua pergunta, o banco, ele, assim como o BNDES, ele também tem iniciativas, né, pensando na sustentabilidade dos negócios. E quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que o significado, né, mais direto da palavra em si é pensar no planeta, nas pessoas e nos negócios, na lucratividade. Né? Então, essas coisas têm que estar totalmente organizadas e sistematicamente alinhadas para um futuro, para uma próxima geração. Sustentabilidade é justamente você ter recursos hoje e que eles não impactem as necessidades do futuro, que a gente também consiga ter recursos para o futuro, né? Que a gente consiga impactar de uma forma sustentável as próximas gerações. E aí, pensando nisso, o banco, a gente tem feito muitas iniciativas diretamente com os clientes, linhas de crédito, entendendo de que forma esses clientes também tem sido, a gente faz um monitoramento desses clientes para saber se esses clientes estão realmente com protocolos, com processos sustentáveis, né, desde net zero e etc. Mas falando um pouco sobre os nossos stakeholders em geral, ou seja, também os nossos colaboradores, eu vejo que a gente tem avançado bastante, porque falar de sustentabilidade não é só olhar para fora, a gente também tem que olhar para dentro de casa. Né? E, nesse sentido, o banco ele tem trabalhado muito com essa parte social, a responsabilidade social que a gente tem também como empresa privada. E aí, partindo desse ponto, né, o banco ele tem feito projetos sociais, não só pontuais, mas que a gente consiga ver a sustentabilidade desses projetos, né? Como que a gente consegue trabalhar com que esses projetos sejam duradouros, perenes. Isso a gente também tem feito muito. Como eu disse antes, trabalhado com os clientes diretamente para saber se esse cliente realmente está cumprindo com todas essas normas, investidores, etc. Mas aí, falando um pouco dos nossos colaboradores, a nossa responsabilidade maior é que, cada vez mais, a gente tenha a inclusão social dentro do banco. Sabemos o quanto, né, o mercado financeiro ainda é muito conservador quando a gente fala de diversidade, e a gente tem feito trabalhos, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer, isso eu não nego, mas a gente tem feito trabalhos muito que a gente consegue tangibilizar, a gente consegue materializar. Então, a gente tem aumentado, sim, a nossa diversidade, os talentos ali dentro, seja gênero, racial, pessoas com deficiência. A gente também tem feito isso para os fornecedores, né? Então, a gente tem feito cada vez mais um trabalho direto com os nossos fornecedores para saber se esses fornecedores também têm essa cadeia de valores, né? Se a gente está também fazendo uma relação colaborativa com esses fornecedores. E eu gostaria até de finalizar falando também do Pacto, né, o Pacto de Promoção de Equidade Racial. Nós, o BNP, somos signatários, a gente fez a assinatura esse ano do Pacto, e o que acontece? Através do Pacto, a gente vai conseguir também materializar tudo isso que a gente fala, que a gente coloca como proposta, os objetivos reais, a gente vai conseguir desenvolver e analisar e acompanhar através do índice ESG racial. Então, acho que tem muito caminho ainda a percorrer, mas a gente já está avançando, principalmente através do índice, né? Porque sem isso, sem métrica, a gente não consegue. Fica tudo muito em reuniões, em discurso, e a gente quer ver isso acontecer e quer ver resultado. Obrigada, Adri. É isso, né? O que a gente não mede, a gente não acompanha e fica, deixa eu sentir para onde está indo o vento,
pouco estratégico e não tem nada a ver com o negócio. Ninguém faz negócio desse jeito. Então, por que quando a gente vai tratar do tema de sustentabilidade, diversidade, vai ser diferente, né? Acho que é sobre isso, é sobre garantir formas estratégicas de endereçar essa agenda. E aí, olhando nessa linha, eu vou passar para você agora, Alberto. Queria que você contasse para a gente, com essa sua cadeira, com o papel que a McKinsey tem, justamente endereçar estratégias, é uma consultoria global, super relevante nos mais diferentes negócios. De que forma que vocês estão endereçando a pauta da diversidade? Ótimo. Obrigado, Selma. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem me conhece, sabe que é um dos meus tópicos preferidos. Poderia ficar aqui discutindo com vocês a noite toda. Mas, sim, é um tema super importante para a gente, né? Nosso grupo de afinidade para negros, inclusive, o McKinsey Black Network, que eu lidero aqui na América Latina, comemorou 30 anos no ano passado, né? Então, é um grupo que vem de longa data, a gente pôde aproveitar, beber nessa fonte global para trazer o melhor para o país nos últimos 5, 10 anos, né? Mas acho que, olhando a perspectiva da McKinsey, dos nossos clientes e as organizações com as quais a gente atua em base diária, né? Acho que tem 2 pontos que se conectam quase que com a essência do nosso negócio, né? Tem um ponto que é de compartilhamento de expertise, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E um segundo que é de auxiliar, apoiar as empresas a resolverem os problemas principais que elas têm nas mãos hoje. E, muitas vezes, esse problema é de diversidade e inclusão, né? Quando a gente fala de compartilhamento de expertise, talvez de forma mais tática, isso começou a ficar mais evidente ali por volta de 2015, quando a gente publicou o primeiro estudo do Diversity Matters, né, Diversidade Importa, em que pela primeira vez foi feita essa correlação entre performance financeira e diversidade, né, representatividade e diversidade na liderança das organizações. De lá a gente evoluiu, saiu um outro estudo em 2018, 2020, esse estudo foi abrasileirado, a gente soltou um estudo nos últimos 2 anos aqui no país, e inclusive soltou um esse mês, né, focado não só com recorte de gênero, raça e orientação sexual, mas também de mobilidade socioeconômica, né? Então, tem um ponto de compartilhamento de expertise e abordar esse problema com um novo viés, uma nova perspectiva, que é super importante, né? E esse segundo, de dar as mãos para as empresas para resolverem os problemas mais prementes que elas têm hoje, muitas vezes é de diversidade e inclusão, e aí se inserem os nossos projetos, centenas, milhares de projetos que nós realizamos anualmente com essa parceria, né? Saindo dessa perspectiva, acho que eu posso citar outras 2 situações também que são super importantes para a gente internamente e que foi uma maior transparência que a gente deu para as nossas ações, inclusive, nos últimos anos, né? Logo depois do assassinato do George Floyd, em setembro de 20, agosto e setembro de 20, nós publicamos as nossas 10 ações de combate ao racismo, né? E essas 10 ações, como tudo que acontece lá, são medidas, são monitoradas e são celebradas, né, o avanço que a gente vem conseguindo. Então, dentre essas 10 ações, e elas são públicas, né, qualquer um pode consultar, a gente tem desde dobrar a liderança, tem ações que são internas e externas, tem desde dobrar a liderança negra da McKinsey, dobrar a contratação de negros da McKinsey, a também realizar treinamento com todos os nossos mais de 30 mil colaboradores, mas também tem $200 milhões em trabalho pro bono que a gente vem desenvolvendo, dezenas de milhões de dólares em doação para empreendedores negros, para organizações que são voltadas para essa temática, né? E alguns resultados, inclusive, já foram publicados, né? No primeiro ano, a gente conseguiu um aumento de 80% em contratação de negros. No Brasil, eu posso dizer que esse número foi, inclusive, maior. Então, é algo que, esse compromisso público é algo diferente do que a gente também vinha fazendo até então com essa temática, né? E, muito conectado a isso também, tem um aumento do impacto das nossas iniciativas, né? Vários de vocês aqui estiveram envolvidos na Conferência Juntos, que hoje talvez seja a principal iniciativa que nós temos aqui no país, que é voltada para jovens e profissionais negros, e que permitiu que vários deles, próximos aí de 700, 800 estudantes e profissionais, conseguissem um emprego nas empresas parceiras que estão conosco desde a primeira edição. Vários aqui, inclusive, já palestraram lá conosco, né? Então, a gente tem a gente tem o Black Leadership Academy, que é uma academia, basicamente, pegar a expertise da McKinsey e oferecer para o público negro. Oi? Exatamente, eu ia falar que algumas pessoas aqui eu sei que são alunos,
E o nosso objetivo é expandir isso mais dentro da nossa visão, né? Tem um potencial enorme aqui. E, enfim, outras iniciativas que a gente tem que também têm o mesmo alcance. Tá? Então, muito tem sido feito, tem muito pela frente e o céu é o limite. Estou feliz que eu consegui minhas palmas. Peça que lhe será dado. Não, assim, super bacana te ouvir, porque acho que a gente ainda, de maneira recorrente, né, escuta, poxa, mas cadê as pessoas? Elas não estão preparadas. Eu chamo, mas ninguém vem. Cadê os negros? Cadê os negros, galera? Estamos aqui, são 56% da população. Né? Assim, a gente está em busca real de oportunidades. Eu acho que o que é a reflexão, né, dos tomadores de decisão, das organizações privadas, mas também dos diversos lugares de espaço para que a gente possa ocupar os espaços de poder simbólico e material, porque a gente quer, sim, estar nesses lugares, a gente tem competência, sim, para estar nesses lugares, talvez construindo a partir de jornadas diferentes. A gente talvez tenha que passar por outros caminhos, mas está tudo bem, a gente aprende. Eu falo isso de uma maneira recorrente, a gente aprende. É só nos dar a oportunidade que a gente aprende. E a gente tem capacidade de aprender, de superar, de aprender uma coisa nova. Então, nesse sentido, eu acho que tem aqui o chamado, né, para a questão de pensar as culturas, para a questão de como é que as empresas, de fato, se comprometem com esse tema, como é que os gestores se comprometem com esse tema. E agora eu faço o gancho para falar contigo, Marina, que está dirigindo uma área de pessoas, né? Então, assim, as empresas, no fundo, é um CNPJ, mas quem faz são as pessoas. A gente está falando sempre sobre gente, né? O diálogo aqui é sobre gente, sobre existir planeta, para que a gente siga morando por aqui, que senão vai acontecer igual aos dinossauros e ninguém quer. Os dinossauros se foram, o planetinha continuou. Então, a gente quer cuidar, a gente tem capacidade para isso. Então, acho que quando a gente está falando do papel de gestão de pessoas, ele é super estratégico para garantir que a gente tenha, de fato, condição de consolidar a agenda de diversidade e inclusão. Conta para a gente como a Vale tem observado essas mudanças nos seus quadros. Como tem sido endereçada essa pauta? Selma, obrigada. Gente, é um prazer grande estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês a nossa jornada, né, que a gente vem construindo ao longo desses anos, contando alguns casos de sucesso e também contando onde a gente falhou, né, e repensou os caminhos e o caminho longo ainda pela frente que existe, né? É fundamental a rede de apoio que você constrói, e esse grupo é uma rede de apoio, é onde a gente aprende, a gente se incentiva mutuamente, então esse ambiente é muito maravilhoso de estar. Agradeço aos colegas e a todos vocês aqui. Bom, vamos lá. A mineração, gente, ela na verdade, onde é que acontece o trabalho da mineração? Ele não acontece na Faria Lima, né? Ele não acontece nos grandes centros, ele acontece aonde estão as reservas naturais que a gente desenvolve, a gente trabalha essas reservas naturais. Como consequência, a maioria das cidades em volta de um campo mineral, elas existem em função daquela atividade econômica que foi lá, começou a se desenvolver. Então, a conexão de uma empresa como a Vale com a comunidade, com as pessoas do entorno, é gigante, né? E uma das nossas ambições muito claras é como é que a gente gera e compartilha valor com a sociedade e com as comunidades, principalmente, né? Como que a gente trabalha gerando riqueza e deixando o meio ambiente melhor do que quando a gente lá chegou. E gerando também para as pessoas, né, riqueza e outra fonte de renda além da mineração, porque elas estão ali em função da mineração, assim que começa a história. Então, acho que esse é um pouco peculiar para comentar com vocês que essa aspiração de compartilhar valor, de ajudar a desenvolver comunidades autônomas que não dependam exclusivamente daquela atividade, né? E de, sim, a mineração sustentável, porque o mundo não permite que seja diferente. Quando você pensa, o que significa isso? O que eu preciso ter no meu capital humano para isso se realizar? Eu preciso ter uma capacidade gigante de escuta, de diálogo, né?
jamais a empresa vai conseguir dar as respostas àquela comunidade, a resposta está naquela comunidade, cada grupo humano tem uma vocação distinta, e essa capacidade de você se conectar com as pessoas, com as diversas realidades. No Brasil, somos 50 mil empregados, no mundo 70 mil, em lugares diversos, né? Estamos no meio da floresta amazônica, estamos em Minas Gerais, no Espírito Santo, temos 2 ferrovias que cortam o Brasil e que passam por comunidades, por cidades, etc. Como fazer isso sem... Ficou claro que, para mim, que diversidade e inclusão era fundamental. Era, de fato, um posicionamento estratégico da companhia para a gente chegar a essa ambição. Como é que eu vou ter esse diálogo se eu não fomento, na minha organização, pensamentos diversos, pessoas que representam vários segmentos da sociedade? É impossível, né? Então, já nasceu, vamos dizer, com um posicionamento estratégico ligado à ambição, né? E essa história, claro que tem muita gente que ajudou a construir, mas falando mais recentemente, em 2019, a gente fez um posicionamento externo muito claro, né? E trabalhamos a política, trabalhamos os princípios que a gente queria atuar, desenhamos a governança, que é super importante, não vou me falar muito aqui, mas é importante também. Parte dessa governança gerou as redes de afinidade, que são fundamentais para nós, porque né, aquele lema que vocês conhecem, não faça nada por um grupo sem falar com esse grupo. E são eles que têm a dor, eles é que nos ajudam, qualquer programa que a gente desenvolve, a serem meio que um eco ali, né? Em que direção a gente deve ir. A governança definida. E, falando de gestão de pessoas, como é que a gente ajustou os nossos processos? Desde a atração, alguém estava falando aqui mais cedo, como é que eu atraio pessoas para que as pessoas entendam que essa, sim, é uma empresa de todos e que a gente quer a diferença como uma vantagem competitiva, não só porque é o certo a fazer. Atração, recrutamento e seleção, né, a capacitação, todos os nossos líderes, 4 mil, tiveram que fazer a trilha de diversidade, equidade e inclusão. O posicionamento em relação à equidade, que pode parecer muito simples, mas ele tem uma complexidade. O que quer dizer equidade, né? E ações afirmativas. E o último capítulo, então, um ajuste em vários sistemas, né? Estou vendo o Theo aqui, o Theo faz parte do Comitê de Ética da Vale, foi convidado por nós. A gente fez um ajuste no compliance da companhia e no canal de ética, porque sabíamos que, ao entrar com uma pauta forte de equidade, inclusão, a gente ia mexer com as bases da organização, como de fato aconteceu, né? E como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai lidar com reclamações, denúncias, situações que acontecem na organização e que estavam lá, elas não passaram a acontecer agora elas são trazidas à tona, né? Então, foi muito importante essa rede de apoio ter uma pessoa externa, com ampla experiência no tema, para nos ajudar, e assim a gente tem feito de várias formas também. E falando das metas, né, e dos números um pouquinho, que não... Uma empresa de engenheiros, vocês sabem bem, número é tudo. Então, a gente coloca o número, a gente persegue o número e a gente está lá, firme e forte. Bom, em 2018, a Vale tinha 13% de mulheres, gente. 13% de mulheres é um pouco absurdo a gente falar, né? E aí o nosso compromisso foi, vamos dobrar o número de mulheres, 26% também é bem abaixo do que deveria, num determinado tempo, em 10 anos, né? A gente já revisitou esse target, a gente hoje tem 21% de mulheres na companhia e vamos chegar a 26% em 2025, não em 2029, que era o momento inicial. Negros na organização. A gente fez um censo pela primeira vez ano passado. Temos, a Vânia falou aqui, 62% de negros na Vale, o que é mais do que a demografia brasileira, porém, vocês imaginam na liderança que esse não é o percentual que se realiza na liderança, né? A liderança sendo uma barreira. Por que essa barreira? Se as pessoas estão na organização, são capacitadas, da onde está essa barreira? Então, nós também definimos uma meta, né? No nível gerencial, a gente
tinha até o final do ano passado 28% de negros, pretos e pardos, e a gente definiu chegar a 40% até o final de 2025. E essas duas metas, mulheres e negros, são metas da nossa remuneração anual. Isso fez toda a diferença, gente, porque já estamos no terceiro ano, né? Foi 19, 20, 21, 20, já estamos no quarto ano com essas metas, e até o momento que elas forem consideradas algo natural, que não precise serem mensuradas, a gente vai seguir assim. Música. Não, é sobre isso, né? A gente está numa conferência ESG, e se a gente não tiver o G bem definido, que é a governança que garante que todos esses processos vão acontecer e vão ser cascateados por todas as diferentes camadas da empresa, as coisas não acontecem. E aí eu falo que tocar o coração, se toca o coração com metas, é a melhor forma de tocar o coração, porque se toca na remuneração, você começa a... Porque tudo que a gente faz é conectado, né? Então, vamos colocar a agenda. Parabéns. Fico feliz em saber que está dessa forma, que vocês estão olhando para entender esse número, mas também na liderança, né? Porque a gente quer as pessoas nos diversos lugares da hierarquia. Parabéns. Bom, falando de cultura, do quanto é importante, né, conectar o tema, queria que você, Andréa, contasse para a gente, Andréa, que é Double, que Mulherão, SESI e Senai, está aqui, ó, representando duas instituições. Conta para a gente um pouco como que essas organizações que têm o foco em ensino estão valorizando a diversidade e inclusão e têm consolidado essas mudanças na cultura organizacional. Tem resultados? O que você pode dividir? Então, tem sim, Selma. Eu vou fazer rapidinho minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cisgênero, hétero. Tenho cabelos curtos, sou gorda e estou com óculos, estou com uma calça preta, óculos meio coloridinho. Sou uma mulher com deficiência, eu tenho uma doença degenerativa. Eu sei como eu sentei aqui, não faço ideia de como eu vou levantar, vão ter que me ajudar, mas é isso. Eu trabalho no SESI Senai e eu acho que, diferente também de outros negócios, o nosso negócio é a educação, o nosso negócio é a inclusão, é a valorização da diversidade, né? Então, tem, no nome de uma instituição tem social, no outro tem aprendizagem, né? Então, é o caminho da educação. A gente tem 240 unidades, né? Quando eu falo por SESI Senai, falo do estado de São Paulo. E o que eu percebo é a gente está nesse círculo virtuoso, que é a trabalhar na educação básica, né? Trabalhar com as crianças. A gente tem, eu não gosto muito de falar educação inclusiva, para mim é educação, ponto. Mas a gente trabalha com muita educação inclusiva. Para você ter uma ideia, por exemplo, a gente tem uma matrícula de uma criança com qualquer necessidade, transtorno do espectro autista, alguma deficiência física, sensorial, de toda a ordem, e a gente contrata um cuidador escolar, atendendo as necessidades imediatamente. Eu fazia muito essa vaga, então eu sei bem. E depois a gente tem, né, toda a formação até o final do médio, e depois a gente tem no Senai a aprendizagem, a faculdade SESI, a gratuidade, né, que forma docentes, e, além da gratuidade, a gente tem a bolsa para quem precisa, para dar conta desses estudos. E eu acho que, fechando, onde eu atuo especificamente, que é fechando esse círculo virtuoso, na empregabilidade, no corporativo, ali na empresa, né? Então, a gente sempre ou absorve a mão de obra que a gente recebeu do Senai, ou a gente entrega para a indústria já com essa formação. Tem barreiras? Com certeza tem, né? A gente tem ali, são 17 mil funcionários, a gente tem uma capilaridade no Estado, em regiões bastante conservadoras. A gente fica nessa zona difusa, que é o fato de sermos paraestatais. Então, sim, a gente fala que qualquer mudança é um transatlântico tentando fazer uma manobra. Mas a gente coloca um motorzinho ali de vez em quando. Esse motor ele veio esse ano, também a gente, por meio da nova alta administração, né, do nosso novo presidente, o Josué Gomes, e do
nosso diretor de assuntos estratégicos, que é o Wilson Risolia. Isso fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença. Eu lembro que há algum tempo também eu fiz um bate-papo com o Theo e era assim, olha, eu posso entrevistar e tal. E agora a gente pode falar isso assim com muito orgulho, com muita voz, com muito espaço. Então, realmente, quando tem essa alta administração envolvida e bancando essa agenda, e eles vieram com uma força, com um rigor, assim, que não se fala, nada se fala depois de diversidade. Não é o apêndice ali, não é o cantinho, né? É a partir daquilo que a gente começa a traçar outras metas, enfim, educacionais e de cultura. Tudo está a partir das práticas inclusivas, né? Também a gente fez, esse ano, né, a assinatura com o Pacto, que foi uma agenda também trazida pelo Risolia, e aí a gente tem essas metas. Então, a única coisa que eu percebo agora, aí sim, respondendo, é assim, a gente tem rodado o Estado falando sobre segurança psicológica, sobre viés inconscientes, a gente tem uma estrutura majoritariamente branca, machista, então tem uma maturação a ser vencida também de furar algumas bolinhas, né? Então, ou muitas. E a gente tem feito isso, encontros em todas as regiões, e é muito, assim, isso vai ressoando, né? Vai ressoando ali nos alunos, a gente faz essa interlocução com o corpo docente, com o corpo discente. Então, acho que essa... E a gente percebe. O que eu acho é que, desde que eles entraram, né, e não completou um ano, a metodologia do pescoço tem trazido mais alegria, né? Então, a gente olha para o lado e está muito mais diverso. Que bom te ouvir. E é sobre isso, né? Sobre realmente ter essa cultura, e aí acho que no papel de vocês, que dialoga com toda uma comunidade, né? Então, eu acho que tem o desafio de transformar o que é inconsciente em consciente. Porque aí, quando vira consciência, a gente pode resolver o que vai fazer com isso. Mas, a tomada de decisão. Exatamente. Né? A tomada de decisão ela passa a visitar outros lugares, né? Nos diferentes papéis. Muito obrigada. Bom, gente, a gente está indo para a segunda rodada. Convoco Nossa Senhora da Síntese aqui. Todo mundo, por favor, me ajude. Porque a gente tem pouco tempo. Vamos lá, hein? Bom, exatamente. Fazer ela abaixadora aqui. Bom, vamos então agora, a gente está indo para a nossa segunda rodada. Eu começo contigo, Marina. E queria que você contasse para a gente sobre qual é o papel de sensibilização que uma empresa referência como a Vale tem para sensibilizar outros atores, tanto do setor social, da sociedade civil, como das outras empresas. Acho que uma coisa que está muito nítida para a gente vem vivendo um momento que muda capital feito para shareholders, então, só para que a gente vai distribuir a dinheirinha, para stakeholders, que é para todo mundo, né? Para a comunidade, onde é feita a mineração, para quem vai receber também parte das ações. Como que é o papel de influenciar esses diferentes atores? Como você se percebe estão fazendo isso? Bom, começando com o posicionamento externo da organização, porque eu acho que o poder que todas as nossas, né, empresas aqui têm de dar exemplo, de puxar, de mostrar o que está sendo feito, de ter a vulnerabilidade de dizer é uma jornada, estou longe de chegar onde eu preciso e estou aprendendo também, né? Porque a gente também vai ressignificando algumas coisas no caminho. Então, a coragem de fazer um posicionamento sem ter muita certeza se a gente vai conseguir chegar no prazo que foi dito e tal, mas essa é a intenção genuína, né? Participar de grupos, eu acho que é fundamental. Então, nós também somos signatários da ONU Mulheres, do Pacto, né, Equidade Racial, com bastante alegria, e do Mover também, que são fóruns onde a gente se ajuda, onde a gente se apoia, troca, e é incrível quando você vê, poxa, como que isso traz um ciclo virtuoso, né? Algumas manifestações da Vale, por exemplo, a gente criou o manifesto antirracista. Isso gerou bastante polêmica na organização. Mas como assim a Vale é uma empresa racista? Não, isso é um exagero aí de vocês.
nós não somos racistas, né? Enfim, é uma visão que muita gente tem, e quando você estuda o tema, já foi dito aqui, né? Se você não se posiciona, você está deixando uma desigualdade histórica ser perpetuada. Então, sim, a gente lançou um manifesto antirracista, tem polêmicas em grupos dentro da organização, e ter a coragem de enfrentar e dividir isso com colegas também, né? Não perder nenhuma oportunidade, porque a diversidade não está na área de pessoas, que eu tenho aqui a honra de liderar, mas ela está na organização. Eu estava comentando com algumas pessoas como esse tema na Vale ganhou, é como se fosse assim, algo que a gente incubou, acredita muito, e ele nasceu, e ele ganhou uma força e uma potência que a gente não controla mais. Meu time que está aqui sabe que a gente não controla mais. Ele está na mão das pessoas, as pessoas que se conectaram de tal forma, porque isso muda a vida, né? Você ouve mulheres dizendo, né, que nós trouxemos 5.000 mulheres para a organização, várias que não tinham nenhuma formação e foram formadas pelo Senai, inclusive, parceiro nosso, lá no meio da Amazônia, dizendo como a minha vida foi transformada, a minha família também, por eu ter tido essa oportunidade, coisa que eu jamais teria, né? Porque eu não tenho formação técnica, e as mulheres não vão à formação técnica de eletricista, mecânico, soldador, por questões históricas, né? Nós somos um país conservador, machista, religioso, então, os temas também ligados ao grupo LGBTQI+, é bastante relevante, a gente apoia fortemente, a gente tem todo esse cuidado. Enfim, acho que a contribuição é essa, contar nossas histórias, um pouco do dilema que a gente vive, o grande dilema que a gente vive hoje, qual é? Os grupos estão aí, eles estão fortalecidos, mas a gente ainda... Né, o ambiente ele não é uma coisa única, que tem uma única coloração. O ambiente dentro da organização ainda tem preconceito, ainda tem discriminação. O que a gente deixa claro é o seguinte, isso é não tolerável. Traga todo e qualquer caso que a gente vai lidar, e a gente tem lidado de uma forma bastante dolorosa, demitindo pessoas, porque não tem outro jeito, não dá para ficar no meio do caminho, né? Então, esse é um aprendizado que eu me faço. Será que a gente deveria primeiro trabalhar o ambiente e depois trazer a diversidade? Teria sido melhor? Eu acho que não. Acho que tem que fazer ao mesmo tempo, gente. Não dá para esperar o mundo ideal para depois você começar, senão a gente demoraria aqui 30 anos. Então, é isso, temos pressa. Temos pressa. Uma das dicas que você deixa, eu vou tentar que já ir coletando as dicas também, é sobre transparência, porque é difícil falar, né, quando você não está com tudo lindo. E uma das coisas é, vamos começar a jornada, gente, a gente vai corrigindo, e aí, para isso, tem que ter coragem também, né? Tem alguma outra dica que você queira trazer? Eu acho que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Isso eu aprendi muito. Tem vários parceiros que nos ajudam, não existe uma bala de prata única. E como é que a gente consegue ganhar apoio de outros líderes, de outras lideranças, do terceiro setor, de diversas organizações, né? Vocês que estão aqui, eu acho que isso reforça a agenda e nos dá força. Então, vamos tentar, nossa primeira tendência, deixa eu olhar para dentro da minha casa, eu tenho primeiro que fazer aqui dentro, depois eu saio para fora. A gente demorou um pouco para sair para fora mesmo, porque não vou ficar vendendo algo que a gente não tinha realizado. Agora a gente já tem a alegria de ter alguns dados importantes para mostrar para vocês aqui, mas vamos já começar em colaboração com outros. Eu acho que essa é um pouco a dica, né? E programas que a gente faz, eu falo muito para o time, né? A gente tem 3 programas na pauta étnico-racial, a Vânia brilhantemente descreveu 2, tem um terceiro, que são mulheres em vulnerabilidade social, negras, sem mulheres também no Brasil, está incipiente, estamos começando. Não vamos fazer sozinhos, vamos fazer em parceria, né? A gente tem conversado com o BNDES também para fomentar alguma coisa, porque assim a gente fará melhor, a gente vai aprender juntos. Eu acho que fica essa dica. Obrigada. Bom, André, eu volto para você. E queria que você contasse para a gente um pouco de como que você vê a sua avaliação sobre a evolução da pauta de diversidade, se você puder trazer um pouco também no que diz respeito à questão da representatividade negra nesse tema nos últimos anos.
De forma geral, eu acho que eu vejo com um otimismo muito moderado. Eu acho que ela vem mais lenta do que deveria ser, né? Eu acho que quando a gente fala, né, nos painéis anteriores, a gente fala que tá melhor, esse próprio encontro, né, que a gente tem e tantas iniciativas, mas eu acho que ainda falta um pouco. Acho que é pouco, ainda falta muito. Então eu vejo, não quero ver assim sem otimismo, mas eu acho que é com bastante cuidado, né? Eu acho que a gente não pode de forma alguma se acostumar. Eu acho que a gente percebo muitos espaços, lugares, vozes, de novo, majoritariamente brancas, e eu fico um pouco ainda com receio. Fazendo uma analogia para a questão, né, para a dimensão de diversidade da pessoa com deficiência, eu vejo alguma semelhança no sentido que, às vezes, eu participo de encontros assim, há 30 anos a gente está assim, ainda discutindo algumas iniciativas. Ainda tem um requisitante que chega para mim e fala: Andréa, você me arruma um PCD só com a unha quebrada? Né? Então, ainda existe isso. Né? Então, acho que ainda a gente não pode achar que está bom, não. E ficou vermelho ali. Ali parou, preciso parar de falar, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que falta muito. Eu vejo, de fato, ainda a gente precisa fazer isso o tempo todo. Quais são suas dicas? Minhas dicas humildade, né? As empresas têm que perceber, têm que, exatamente como a Marina falou, pedir ajuda, coragem para errar. A gente vai errar muitas vezes, vai falar errado, eu posso falar isso, não posso falar aquilo, não importa, fale, tenha humildade, converse com as pessoas, converse com as melhores práticas, os pares. E a Isabel está aqui atrás de mim. Tô. A Nossa Senhora da Síntese chegou. Eu tô. Acho que peça ajuda para as outras pessoas que estão fazendo, imite, não tem problema, né? Mas faça. Comece de algum lugar. A Selma está tentando me persuadir, mas eu não posso deixar. Eu preciso. Mulher, não posso não. Fala com o Gibson, então. Ô, Gibson. Gibson, a Selma querendo me persuadir aqui no tempo. 5 minutinhos. Não vai, 5 minutos. 3 perguntas, 5 minutos, não vai mesmo. Vai sim. A gente aqui já está todo mundo com a síntese. Uma só. Uma. O relógio está correndo. Uma pergunta só a mais, porque senão a gente vai extrapolar muito tempo. A gente precisa o seguinte, eu vou... É porque eu preciso. Okay. Mas, vamos lá. Gibson! Solta aí, Selma, vai. Vamos lá. Vou voltar para o Bruno. Gente, concentração. Ô, Bruno, conta pra gente como é que você tem observado as equipes de diversidade do ponto de vista mais inclusivo e nesse momento geracional mesmo, onde as pessoas se sentem mais confortáveis em estar em espaços onde tem mais diversidade, onde são mais inclusivos. O que você tem para trazer para a gente nesse sentido? Dicas e nesse tempo. Bom, dado que a gente tem pouco tempo, o que eu tenho a dizer assim, é que, na verdade, eu tenho a trazer um pouco uma mensagem para os empreendedores, para as empresas, de que eu sou mais otimista. Acho que a sociedade está mudando muito rápido. A gente tem um mar de oportunidade, um mar azul de oportunidade para as empresas. E se elas forem mais rápidas nessa agenda, elas vão gerar resiliência. Se elas quererem, né, estar presentes daqui a 100 anos, elas precisam investir muito rápido nela. E se elas o fizerem, elas vão conseguir crédito mais barato, a gente vem falando aqui, elas vão conseguir ter mais acesso aos consumidores. Então, toda uma geração aqui ela está preocupada com isso. Então, você vai conseguir ampliar a sua rede de consumidores, de clientes e etc. Você vai, por outro lado, do ponto de vista dos seus fornecedores, muito foi falado aqui, né, que quando você passa dos seus muros, se preocupa com os seus fornecedores, você realmente vai ter um engajamento maior, uma estrutura de supply chain muito mais significativa, e você vai atrair os melhores talentos. Né? Hoje, os talentos eles querem trabalhar onde existe a diversidade, onde eles admiram, né?
Hoje você tem uma passagem pelas empresas, então quando você tem uma diversidade, a experiência é muito melhor, né? Então, assim, do ponto de vista de crédito, consumidor, fornecedor, cliente e talentos, faz todo sentido nós avançarmos. Como você falou, você está num ambiente onde é mais diverso, você tem uma multiplicidade de opiniões, de formação, de experiência e etc., que você vai tomar as melhores decisões, né? Você vai conseguir, nesse mundo complexo que muda o tempo todo, ter uma melhor tomada de decisão das companhias. Então, faz todo sentido a gente ver essa coisa acontecendo. Então, é uma grande oportunidade e, ao mesmo tempo, um grande risco para quem ficar parado, né? Então, acho que era um pouco da minha mensagem, você puxando aqui para o business, né, para o negócio, é fundamental. E a última palavra aqui é que a gente fala do green, do social washing, né? Assim, façam isso com seriedade, tragam para o seu planejamento estratégico, porque assim, vai ser muito curto ali a capacidade de você de não fazer e de mentir ou de você não ser transparente. No mundo de hoje é impossível fazê-lo e você vai ser expurgado. Então, é fundamental que isso seja tratado com muita seriedade, com planejamento, pensando na perpetuidade do negócio. Perfeito, obrigada. E numa conferência, a gente está falando de ESG racial, não vou deixar de cumprimentar e pedir a palavra final dos meus colegas aqui de painel. Eu quero começar pelo Alberto, e vou pedir para você trazer diversidade como vantagem competitiva. E, na sequência, já deixo com você, Adri, para contar um pouco do Pacto das Pretas, por favor, e encerrar isso aqui com chave de ouro. Tá ótimo. Serei super breve aqui. Então, vamos lá, pessoal. Acho que aqui a gente tem falado bastante dos inúmeros benefícios que trabalhar a temática de diversidade e inclusão, né, trazem para as organizações, né? Acho que isso está super claro. A gente falou aqui de guerra por talentos, né, da batalha por talentos, a gente falou aqui de motivação dos funcionários, a gente falou aqui de melhoria da tomada de decisões, né? E são jargões de business, jargões de negócio que a gente fica repetindo, mas que trazem realmente um impacto real para as organizações, né? A gente está num cenário hoje, a gente tem uma pesquisa global na McKinsey, né, grande evasão, grande atração, em que mais de 40% dos funcionários admitem sair da sua atual organização nos próximos 3 a 6 meses, né? Então, quando a gente fala de motivação dos funcionários, isso é super importante. Mas é onde eu queria, talvez, focar aqui na minha dica final e etc., do que eu tenho que ser super sintético. Nada disso acontece dentro das organizações se, primeiro, elas não entenderem que existe um problema, né? Admitir um problema, é impossível você resolver um problema sem admitir que ele existe. Então, a gente precisa admitir que esse problema existe, a gente precisa entender esse problema para depois a gente ser intencional para resolvê-lo, né? E o que está por trás dessa palavra bonita, que é a intencionalidade, que é repetida, né, à torta e à direita quando a gente tem esse tipo de conversa, né? Tem várias coisas que são decisões de dia 1. Eu falo, amanhã, qualquer líder que está aqui pode chegar na sua organização e mudar a forma como a organização opera, né? Então, a gente está falando aqui qual que é a visibilidade e a exposição que é dada para o grupo de afinidade, né? Sabia que as pessoas que estão lá dedicadas naquele grupo de afinidade, em tese, estão deixando de fazer coisas que os não negros estão fazendo, né? Então, que visibilidade, que exposição, que tipo de apoio você está dando para os grupos de afinidade dentro da sua organização, né? Que tipo de garantia, de mentoria, a gente sempre fala o tanto que mentoria é importante, sponsorship, patrocínio de carreira. Qual o esforço que a sua organização está fazendo para garantir que todos os seus profissionais negros tenham mentores? O Giba, uma vez, ele caiu na bobagem de falar que nunca tinha tido um mentor negro na carreira dele. Eu escutei isso quando ele desceu do palco, eu pedi para ele ser meu mentor, inclusive. Mas, assim, dentro da sua organização, o que você está fazendo para isso, né? Onde você está recrutando? A gente só tem talento em São Paulo? A gente só tem talento no Sudeste? Que tipo de recrutamento você está fazendo na região Norte, no Nordeste, em outras localidades do país? E isso é algo que pode mudar para amanhã, né? Faz sentido exigir inglês para toda e qualquer vaga? Nem na McKinsey a gente exige mais, a gente é uma consultoria global, né? A gente tem uma série de treinamentos quando o nosso profissional entra. Então, precisa colocar aquele inglês padrão em tudo que é vaga? Não, isso é uma mudança também que a gente pode fazer a partir de amanhã. Então, quando a gente fala de intencionalidade, acho que a gente tem que tentar tangibilizar isso, aterrissar um pouco essa temática,
para entender o que as organizações e os líderes podem fazer a partir de amanhã. Então, a mensagem que eu deixo, a dica é sempre, a gente tem que ter os nossos objetivos de longo prazo, mas o que pode ser realizado essa semana, esse mês e o mês que vem. Ainda falta um mês para acabar o ano, então tem muita coisa. Obrigada, excelente. Adri, conta pra gente do Pacto das Pretas, missão, enfim. Vou contar, e que agonia, gente. Fiquei por último aqui. E a Isa ali me olhando. O que será? Gente, o Pacto das Pretas é um movimento que surgiu do Pacto de Promoção de Equidade Racial e que foi a junção de mulheres negras. E o mais lindo de tudo isso é que são mulheres de diversas regiões do Brasil. A gente saiu do eixo Rio-São Paulo, a gente saiu do corporativismo, então tem mulheres que atuam na cultura, tem mulheres que atuam no terceiro setor, muitas do corporativo, sim, eu sou uma delas, e tem mulheres também, investidoras anjos. Incrível, é um movimento incrível. E o intuito desse movimento é justamente engajar as empresas e a sociedade como um todo para que tenham esse olhar sobre a mulher negra. A gente fala tanto sobre a inclusão de mulheres e termos cada vez mais elas em todos os espaços, mas eu, infelizmente, vejo isso avançando muito lentamente. Então, eu sou desse corporativo, eu sou uma exceção da exceção, e eu vejo muito se trabalhar com diversidade, gastar milhões com diversidade, e não ver esse desenvolvimento no dia a dia. Então, o Pacto das Pretas ele está totalmente ligado ao que a gente fala sobre a diversidade real, como ele falou aqui para a gente agora. As mulheres negras, elas estão tendo um plano de carreira dentro das empresas? Elas estão sendo desenvolvidas? Elas têm mentores lá dentro? Eu vejo um monte de gente falando de diversidade, mas também vejo muita mulher, assim como as pessoas com deficiência, que é as duas frentes que eu mais atuo dentro da empresa, são as pessoas negras e as pessoas com deficiência. Se você olha o desenvolvimento dessas pessoas, o plano de carreira, elas são preteridas dentro das empresas. E por quê? Elas são super competentes, elas têm habilidades incríveis, mas elas ainda são preteridas. Então, é um recado, Nós estamos de olho. Nós estamos de olho, estamos cada vez mais nos aquilombando. A gente está se juntando dentro de várias indústrias, independente do nome que a gente carrega da empresa, que não é o nosso nome, a gente está cada vez mais se juntando e mostrando para a sociedade que, sim, nós estamos aqui e estamos de olho. E, por fim, nós também damos apoio às empresas. Nós estamos aqui, o Pacto está aqui para dar o apoio para que o discurso seja colocado em ação. Então, acho que é isso. Obrigada. Lindo. Que linda! Como diz Angela Davis, quando uma mulher negra se move, toda uma estrutura da sociedade se move. É sobre isso,